Mas quem quer medicina, é, ela precisa ter isso claro na sua mente. Você vai estudar até passar. E aí, galera, tá começando um dos episódios mais aguardados por vocês sobre um dos cursos mais disputados, mas que é possível passar. Claro que eu tô falando de medicina, o bichinho disputado. Fica aqui com a gente se você quer se dar bem no Enem. Aproveita, já dá o like, já compartilha, segue a gente também nas redes sociais, @Lá Vem o Enem, se inscreve no canal do Jornal da Paraíba e se cadastra na plataforma Lá Vem o Enem. Para este episódio, convidamos Raíssa Abrantes, que é interna de medicina, está no último período, e Micael Raulino, formado em engenharia mecânica e assessor do ISO Colégio de Cursos. E olha, ele acabou de passar em medicina na Federal, viu? Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, Bia. Para mim é um prazer estar aqui. Muito obrigado, é um prazer também. Quais foram os desafios, Raíssa? Teve que abdicar de muita coisa? Olha, Beatriz, a gente tem que lembrar que precisa de uma visão para começar tudo. Então, lá atrás, quando eu comecei a sonhar com medicina, que isso custa bastante tempo, hoje eu costumo dizer que são 10 anos acordando e dormindo, pensando na mesma coisa. E naquele período eu precisava abdicar de algumas coisas com relação à minha família, a gente tinha que deixar de ir para alguns lugares que você queria estar também, mas que naquele momento, um prazer momentâneo precisava ser abdicado para uma visão futura, né? Acredito que Micael também, hein? Não, com certeza. E eu acho fantástico a pontuação que a Raíssa fez, porque é muito importante e, infelizmente, a gente que tem contato com esse pessoal que está se preparando para o Enem, infelizmente, nem todo mundo tem esse objetivo claro, mas é muito importante você ter essa visão, aonde você quer chegar bem estabelecido e ter as razões para isso também, o porquê que você quer medicina, o porquê. Porque tem pessoas que estão muito perdidas com relação a isso e se você não tem um objetivo claro, dificilmente você vai ter a motivação para enfrentar o processo, para enfrentar os obstáculos da concorrência e do próprio curso, porque se ilude quem acha que a medicina é só passar e está tudo certo. É verdade. Pois é, e tendo esse objetivo, né, esse foco, antes de começar a graduação, como foi que você estudou? Tem alguma metodologia aí aplicada? Então, Bia, no começo, eu não saí direto da escola e passei no vestibular. Eu passei um tempo depois, eu tive alguns problemas familiares com relação à minha mãe já é falecida, então eu passei um tempo para me restabelecer e voltar a estudar. Quando eu voltei a estudar, eu não sabia mais de nada. Primeiro, minha base era muito ruim. Eu não tive a oportunidade de estudar em escola privada durante a vida inteira, eu estudei em escola pública. Então, quando eu voltei a estudar, eu me deparei com a minha base horrível. Então, eu tinha que fazer o cronograma que eu tinha para estudar para o vestibular, mas nos horários livres ou um pouco a mais, eu tinha que acrescentar pensando, não, a minha base é ruim, eu preciso fazer um pouco mais. Então, assim, eu dividia meus horários durante o dia de 7 da manhã a meio-dia, de 1 da tarde, eu ficava o meu horário normal era até as 9 horas. Mas aí, às vezes, eu pegava um pouco mais, eu estudava com as minhas amigas também. E nesse período, quando elas falavam, tu tá extrapolando, tá estudando muito. Mas na minha cabeça era, a minha base é ruim, eu preciso compensar essa base. E nesse teu caso, um cronograma foi essencial. Essencial. Perfeito. E foi nele que eu aprendi a estudar, porque você tem que aprender a estudar, você não vai começar, você começa meio perdido mesmo. E depois que você aprende a estudar, é que aí as coisas começam a andar um pouco mais. Tanto que depois que passei desse ciclo, eu passei a trabalhar com alunos, ensinando como fazer esse cronograma para passar. É semelhante ao que o Micael está fazendo hoje em dia, né? Exatamente. Tá só esperando aí o período letivo começar para iniciar as aulas de medicina. Uhum. Como é que tá o coração? Tá ansioso? Assim, eu não sei se ansiedade é a palavra que melhor descreve, mas com certeza eu tenho expectativas já elaboradas. Eu espero... É impossível não ter Não, expectativas. com certeza. Eu acho que o fato de já ter concluído o curso integral meio que já prepara mais ou menos o terreno, mas com certeza é uma outra realidade que eu iria enfrentar. Mas, assim,
tô tentando acalmar, viver o Mas o eu tempo de brinquei agora. com ele aqui. Ele já passou por engenharia, então assim, ele enfrenta qualquer coisa, Qualquer entendeu? coisa. Quem está na área de saúde, quem faz medicina, nutrição, enfim, na área de saúde, sabe e reconhece que engenharia, quem passa por engenharia, passa por realmente qualquer coisa. É um curso muito difícil. Micael pode falar melhor do que eu. Ele já passou por um vale, assim, um deserto bem Amigo, puxado, vai né? melhorar. Vai melhorar. Vai melhorar. Eu espero. Vai. Confia. Ou não, né? Vai piorar, porque nossa. imagino que o curso de medicina, por ser um dos mais disputados, também é um dos mais difíceis. Então, Ai. mas vai ficar tudo bem. Ela já tá no internato, ela já disse que vai ficar tudo bem, então vai. O encorajamento da veterana aí. É porque assim, costuma dizer o pessoal, quem passou, olha, ele faz, quem tá lá estudando para passar não viu nada, é muito mais difícil. Aí quem tá na graduação, aí faz, o interno faz, nossa, o pessoal da graduação acha que é difícil, aqui é pior. É sempre a pessoa diz que tá pior. Aí os residentes agora falam, interno, calma, vai ficar pior. Mas eu costumo dizer que basta o mal a cada dia. Então, se você está no primeiro período, sofra pelo primeiro período e não ficar pensando que no internato vai ficar pior. Porque aí sua cabeça vai estar sempre à frente, sempre pensando que vai piorar, vai piorar. E a saúde mental durante o curso, Bia, é muito importante. Ou você bota ela no eixo, ou você se deixa levar por algumas coisas que, por exemplo, acabou o vestibular, então não existe competição mais. Acabou. As pessoas que estão ali vão ser médicos igual a você. Então não precisa você competir com o seu colega, você não precisa estar sempre tentando buscar um erro seu mesmo, às vezes, sabe? Você acha que sempre está faltando alguma coisa, mas o seu 100% é individual. Eu posso estar fazendo o meu 100% hoje, que não foi igual ontem, mas é o meu 100% de hoje. Entende? Perfeito, e acaba entrando também naquilo que você estava falando aqui nos bastidores, que você viveu cada experiência do curso por sua vez, né? E se doou 100% naquilo. Viveu intensamente dermato, intensamente gineco. Conta um pouquinho mais sobre isso. Pois é, Micael falou muito bem no início, quando a gente perguntou para ele, você pensa em alguma coisa? Porque sempre quando a gente está entrando no curso, vão perguntar, você vai querer ser o quê? Tu já pensa em alguma coisa? Mas ele deu a melhor resposta, eu vou viver o curso. Porque, graças a Deus, existe uma grandes áreas dentro da medicina. Então, você pode passar por elas sem deixar com que elas sejam passadas desapercebidas mesmo, sabe? Porque quando você foca muito em algo, você tende a esquecer algumas coisas no meio do caminho. E talvez aquela coisa seja lá na frente a sua futura profissão. Por isso que quando eu entrei no internato, que é quando a gente vê mais a prática mesmo, eu fiz, não, aqui eu vou viver cada rodízio como se eu fosse ginecologista, como se eu fosse psiquiatra, como se eu fosse médica da família. E assim foi. Agora estou no finalzinho, creio eu que vou ser endócrino, mas até nisso eu fico. Quando eu acabar e for prestar as provas de residência, quem sabe não muda, entende? Perfeito. Não tem mais nem o que falar, gente. Diante disso, não tem mais nem o que falar. Micael, como foi que você estudou? Já que você é especialista nisso, quais os teus métodos que a gente quer saber tudo aqui? Bom, eu acho que métodos, ferramentas, existem diversas, mas a Raíssa tocou num ponto muito interessante e a gente, querendo ou não, já começou em coisas fundamentais, como, por exemplo, a mentalidade de onde você quer chegar, porque é necessário você saber aonde você quer chegar para poder se preparar para o trajeto. A galera fala muito sobre afiar o machado e tudo mais. Usar a analogia do lenhador é interessante porque, na minha cabeça, o lenhador ele precisa primeiro ter uma árvore para derrubar. Então, se você não tem uma árvore, de que adianta você ir atrás de um machado interessante, pegar a ferramenta mais interessante que você quer para estudar, mas você não sabe qual é a árvore que você quer derrubar. Você realmente quer medicina? Se você realmente quiser medicina, você vai precisar se preparar para a medicina. Se você não quer uma medicina, se você quer uma engenharia da vida, você vai se preparar para a engenharia e é uma realidade diferente. Então, a pessoa fala muito sobre disciplina, mas a gente precisa ter uma disciplina inteligente, sabe? Disciplina precisa estar conciliada com a eficácia que você elabora. Então, existem ferramentas fantásticas, e, infelizmente, eu não posso chegar e simplesmente dizer qual é a melhor para você, porque cada ser humano é um ser humano, cada pessoa tem uma aptidão, vai ter uma desenvoltura diferente. É por isso que, como assessor, eu preciso ter um contato individual com cada um para conhecer as facilidades, as dificuldades, o desempenho de cada um. Às vezes, as pessoas não estão dispostas a ficar longos períodos sentados estudando, às vezes precisa ter uma dinamizada, né? Você precisa abordar de uma forma um pouco diferente.
Mas se for para meio que direcionar as pessoas, principalmente nesse preparo para o Enem, cara, qual é a melhor ferramenta que você recomendaria para eu utilizar nos meus estudos? Eu diria que uma das maiores filosofias da neurociência é lembrar e aprender. No sentido de, e aí as pessoas usam muito a curva de esquecimento de Ebbinghaus, mas a gente costuma esquecer muita coisa que a gente aprende. Então, a gente está tendo essa conversa agora, a gente está aprendendo um pouco com o outro, estou pegando algumas informações com a Raíssa, que já está me norteando como veterano no curso, mas assim que essa conversa acabar, algumas informações já vão ficar sendo perdidas e tudo mais, ao longo do dia eu vou perdendo mais informações ainda. Então, o cérebro ele é muito acomodado nesse sentido. Então, você precisa ficar com revisões espaçadas, lembrando ao seu cérebro daquela informação que você estava vendo, para que você possa armazenar aquele conteúdo na mente. E a melhor forma de fazer isso, e a recomendação que todos fazemos, é o método ativo de aprendizado, que seja você ensinando, que é a melhor forma de aprender, mas isso é um pouco mais complicado de se fazer, mas exercícios, e por que não fazer exercícios do Enem próprio? Exercícios de simulados, a plataforma do Lá Vem o Enem, ela disponibiliza simulados para vocês também, então é necessário que você faça questões, é necessário que você busque pegar aquela informação que você aprendeu passivamente e utilizá-la ativamente para ter o domínio sobre aquele conteúdo. Então, aproveita essa pegada de reta final para o Enem. Muitas escolas estão entrando em ciclos de revisão já, pega essa onda e já começa a espaçadamente revisar conteúdos para manter aquele conteúdo mais fresco na memória e exercite. Enem não necessariamente seleciona aqueles que sabem mais, é aqueles que estão mais preparados para aquela prova, mais resistentes para lidar com as questões, já sabem da malícia da prova. Então, é muito importante praticar para poder se preparar para essa prova. Assim como os simulados que você falou que tem na nossa plataforma, lavemioenem.com.br. Acesse aí, entra, faz os testes, que estão, um chuchuzinho maravilhosos. Ter um cronograma também é fundamental ou dá para seguir o feeling? É imprescindível um cronograma. Eu costumo dizer que, gente, com coisas que são relativas à nossa saúde, tipo academia, dieta, se a gente for chegar, não, segunda-feira eu começo, aí não começa. Você pode ser a pessoa mais disciplinada do mundo, mas eventualmente você vai lidar com situações onde você vai se auto-sabotar. O correria da vida, tudo, uma hora ou outra vai convergir para você meio que escapar do feeling. Então, até para uma pessoa extremamente organizada, você vai ver que essa pessoa organizada vai atrás de um cronograma. Pessoas que são muito diligentes, são muito disciplinadas, mesmo assim, elas preferem seguir um cronograma e se adaptar a esse cronograma. Obviamente que é necessária adaptação, mas eu não apostaria no feeling, não. É necessário um cronogramazinho para estar lhe amparando e norteando, no caso. Por falar em simulado e cronograma, a gente se deparou com essa notícia aqui do G1. Primeiro lugar em medicina na UFPB, estudou 3 meses para o Enem, resolvendo um simulado por dia. Uhum. É massa isso, né? Isso. Tem que fazer. E uma redação por semana, tá bom? Não, assim, uma redação a gente recomenda, né? Se você conseguir fazer mais de uma sem atrapalhar as outras demandas, empenhe-se nisso, obviamente, quanto mais melhor, até porque redação e matemática são as duas áreas do saber abordadas no Enem que mais pontuam. Mas tem redação peso, né? é aquela que você realmente pode tirar 1000, dentre as 5 áreas do saber, eu acho que é a que mais, assim, é propício para você conseguir obter essa nota maravilhosa. Mas a TRI valoriza muito matemática também, então são as duas áreas, e por incrível que pareça, são duas áreas que é muito questão de prática. São, tanto na redação quanto na matemática, você precisa praticar, você precisa fazer questões, você precisa elaborar redações, enxergar os seus erros e corrigir esses erros também. Muitas pessoas fazem simulados e apenas pegam um gabarito lá, mas é importante que você corrija os seus erros, veja, aprenda a fazer aquela questão que você estava com dificuldade em fazer. Na redação, saiba em qual competência você está perdendo pontos. Pegue aquela pessoa que de alguma forma pode lhe amparar com um direcionamento e veja como é que eu posso melhorar. Gente, uma observação muito fantástica e que
é tão óbvio, mas é incrível como as pessoas que eu conheço, que eu pergunto, não fazem. Mas, tipo, leia Redações de Nota 1000. Leia Redações de Nota 1000 para que você possa ter aquela inspiração também. Veja como pessoas que conseguiram 1000 no Enem, elas elaboram o seu texto, elas usam os seus repertórios. Muitas vezes você fica perdido em qual repertório utilizar. Se você ler Redações de Nota 1000, você vai ter um amparo, você vai ter subsídio para ver, sabe, repertórios que funcionaram, repertórios bem encaixados. Quem sabe aquilo dali não faz parte, tu não caramba, eu vou pegar isso daqui para mim, vou usar assim frequentemente, sabe? Pessoas que repetem muito redações começam a desenvolver seu próprio método de redação. E é muito interessante, principalmente nessa reta final, você já ter o seu modelo preparado. Aquele modelo que você já sabe basicamente que vai escrever. Tem muita gente que decora modelo, assim, didaticamente. A gente não recomenda isso, decorar modelos, mas praticando você pode montar o seu. E sendo o seu modelo, você não vai perder tanto tempo. Porque você já vai saber mais ou menos o que está de introdução, de contextualização ali engatilhado para você, uma introdução coringa para caso você não consiga pensar em nenhum tema assim logo de cara, mas as argumentações já estão elaboradas, você já tem a estrutura. Então pratique bastante para obter êxito nessa área. Tá, tu falou tanto em redação, mas qual foi tua nota? Na minha primeira tentativa, eu tirei 980. Alguém dos corretores tirou o meu 1000, ainda estou atrás. É muito inconveniente isso, porque você fica, cadê meu erro? 20 pontinhos só. Que na realidade um dos corretores deu 1000 e outro deu 960. E aí eles pegam a média e passam para outra banca para ver qual é a correção correta. Bia, ele tocou num ponto muito importante. Eu não posso deixar porque está aqui, ó. Antes que esqueça. Corrigir qualquer coisa é extremamente importante. Tente lembrar quando você está com uma prova e você vai corrigir o que você acertou, seja na faculdade, no concurso, em qualquer área. Você acertou, você só dá um check. Acertei. Agora, aquilo que você errou, você para e faz, eu errei por quê? Oxe, não, isso aqui eu acho que eu acertei. Você questiona a questão. Então, a partir do momento que você questiona e vê onde você errou, aquela questão, você não esquece. Pode ser que aquelas questões que você deu check, que você disse acertei, uma hora você esqueça. Mas é que você errou. Muito provavelmente você não vai errar novamente. Então, assim, corrigir, só fazer, não vai dar muito bom. Agora, se você faz, corrige e vê o que errou, você não vai errar novamente. Fazer praticamente uma análise SWOT, né? Exato. Positivos, negativos, qualidades, melhorias. Exatamente. Isso. E quando ele coloca... Micael falou, a disciplina, a motivação, essas duas palavras, elas vão estar sempre andando juntas. Porque se você virar refém da motivação, você está sendo refém dos seus próprios sentimentos. Por exemplo, eu estou bem, estou num dia bem, eu vou fazer 100%. Quando eu estou mal, eu estou desmotivada, eu não vou fazer nada. Então, você fica refém da motivação. Agora, se você é uma pessoa disciplinada, um cara talentoso, com... zero talento, na verdade, e ele tem 100% de disciplina, ele chega aonde ele quiser. Agora, se um cara muito talentoso e zero disciplina, muito provavelmente ele não realiza nada. Isso vale para tudo. Para tudo, Bia. Seja para a sua academia, como Micael muito bem falou, seja num concurso, seja para o Enem, seja para a vida. Você precisa ser disciplinado, porque é a base. Você teve a visão do futuro, como a gente estava falando no início, você pega a disciplina para si e diz, não, eu não sou refém da motivação, eu vou ser disciplinada. Porque aí, tenho certeza que o esforço vai vencer o talento. Se você não for alguém talentoso. Porque tem a pessoa que é inteligente e o esforçado. Eu sempre me coloco como esforçada, Bia, porque eu preciso estudar várias vezes aquilo que eu quero aprender. Eu também. Então, parabéns para quem é muito inteligente, que assiste uma aula, pega muito fácil. Eu não fui essa pessoa. Então, eu tive que estudar várias vezes para acertar algo. E quando você vê, por exemplo, alguém que já tem muito sucesso na vida, um grande investidor, um grande jogador, a gente esquece quantidade de vezes o currículo de fracasso dessa pessoa. Ela teve um currículo imenso de fracasso, de vários nãos, de várias reprovações. Mas a gente costuma olhar só quando ele está lá em cima. Mas a história dele que vem ali por trás foi muito mais importante. Foi aqueles nãos que construíram aquela pessoa que está ali. Entende? O que você diria para uma pessoa que está tentando há muitos anos o Enem e que ainda não conseguiu? Está na 4ª, 5ª tentativa. O que você diria? Queira. A gente tem que querer muito. Não basta só querer, Bia. A gente tem que querer muito. Para tudo na vida.
Seja para o Enem, seja para a sua profissão, seja concurso, qualquer coisa. A gente tem que querer muito. Então, o aluno que está ali no cursinho, eu costumo dizer que é uma fase muito difícil. Você está andando em círculos, muitas vezes. Quando você diz, na terceira, na quarta reprovação, eu fui reprovada várias vezes. Então, assim, nesse ciclo de ficar sempre repetindo, isso causa um desgaste muito grande. Tenta colocar a tua mente bem, porque ela precisa estar bem, porque senão você não vai conseguir estudar. E ter a disciplina de seguir o seu cronograma, que é muito importante. E uma coisa que eu errei muito no início, como eu disse para você, eu era muito perdida, eu tinha uma base ruim, eu não sabia por onde começar. Uma assessoria é extremamente importante. Tá aí o nosso representante do ISO. Suspeito para falar, né? Porque ele te direciona, Bia. Ele já andou o caminho das pedras. Então, ele vai dizer para ti, Bia, começa por aqui, não faz isso assim, não. Não estuda 4 horas o mesmo assunto, não. Não vai dar certo. Troca de assunto. Começa estudando o que você gosta, nos horários que são melhores para você estudar, bota o que você não gosta. Aquele horário mais difícil, bota algo prazeroso. Você gosta de biologia? Estuda biologia naquele horário que você acha péssimo. Porque nessas trocas, como ele falou, individualizada, pode ter certeza que vai dar certo. Tem muitas dicas aí, né? E você, Micael, o que você diria? Não desistir é o primeiro passo, Não, né? com certeza. Quando eu passei, eu acho que a frase que eu mais repeti foi quem desiste já não passou. Se você insistir, quem quer medicina, já que a gente está falando sobre medicina especificamente, mas quem quer medicina, ela precisa ter isso claro na sua mente. Você vai estudar até passar. Então, você tem que estar preparado a precisar tentar novamente, caso necessário, e ver aonde você errou para melhorar. Vocês estavam falando sobre esforço e talento, é aquela história. O esforço, ele supera o talento a partir do momento que o talento não se esforça o suficiente. Então, é necessário que haja esse esforço da gente. Quando a gente fala sobre motivação, neurocientificamente falando, a motivação é a recompensa dopaminérgica da gente. E quando eu insisto em você saber aonde você quer chegar, porque, acredite, você chegar para alguém e perguntar, ei, qual é o curso que você quer? Eu quero medicina. Tá, por que medicina? Por que você quer medicina? A razão por que você quer medicina vai lhe ajudar, vai lhe manter com as forças necessárias para poder superar esses obstáculos. Porque, veja bem, é um curso bastante concorrido, é um curso que remunera muito bem e, por causa disso, muitas pessoas almejam esse curso. Todavia, não necessariamente você tem um perfil para ser médico. E quando eu insisto sobre você saber aonde você quer chegar, é porque, gente, você sentar na cadeira e estudar, a motivação, falando através da neurociência, para isso, é você realmente estimular teu córtex pré-frontal com um objetivo claro, cara. E entenda, é um objetivo não simplesmente abstrato, platônico, por assim dizer, é um objetivo claro. Então, eu preciso que você realmente entenda o porquê que você quer medicina. Porque às vezes seu coração queima por outra coisa, e aí você está, por causa de influências externas, ou um achismo, ou tudo mais, você está indo naquela direção de medicina, não subestime o impacto que as suas emoções, que o seu subconsciente gera em você. Muitas vezes as pessoas estão cegas. No meio de um tiroteio, assim, meu Deus, o Enem tá chegando, vou descabelar meu cabelo, medicina é muito difícil passar, eu já tentei uma vez, não vou conseguir, chega na prova, dá um branco, estudou pra caramba, mas, meu Deus, eu tô passando por uma crise de ansiedade. E aí, caramba, por que o Enem tá tão traumatizante assim pra você? Às vezes, a própria falta de um objetivo claro pra você, o convívio que você tem, seja você no cursinho ou no terceiro ano, faz com que o Enem se torne o seu objetivo, passar no Enem. Só que o problema é que passar no Enem não é um fim em si mesmo. Você passa no Enem e a pergunta que vem seguinte é, você passa para quê? Então, passar no Enem não é o seu objetivo. O seu objetivo tem que estar depois. Enem é um meio. Se você acaba, por ausência de um objetivo claro, tendo como objetivo ali só passar no Enem, se você não passar, você perde o seu propósito. E aquilo gera em você uma frustração muito maior. Então, só o fato de você ter um objetivo claro, determinado, para enxergar o Enem como meio, já vai diminuir tua ansiedade lá. E quando eu falo sobre ter um objetivo claro, é realmente chegar na raiz do porquê que você quer aquele objetivo. É que nem quando a gente chega e... eu tenho um amigo que mentoreia pessoas com o próprio estilo de vida. São pessoas, digamos que é um assessor hard.
Que ele não só vai te ajudar a estudar, concurseiros e tudo mais, mas é uma pessoa que vai alinhar teu estilo de vida, tanto na área da física, de alimentação, enfim, atividade e tudo mais. E ele disse que, cara, eu perguntei para um dos meus mentorandos, por que tu vai para academia? E aí esse cara respondeu, assim, eu quero assim, ficar mais forte, pá. E ele perguntou, não, por que tu quer ficar mais forte? Não, eu acho que causa uma boa impressão, pá. Ele, tá, e por que você quer causar uma boa impressão? E aí ele ficou meio perdido, assim. Ele, não, eu sei lá, eu acho que eu me sinto bem causando boa impressão na pessoa e tal. Aí ele disse, tá, beleza, e por que você quer, assim... Como é que isso te faz se sentir melhor? Por que isso te faz bem, saca? Mais um porquê. E aí, nesse porquê, o cara bugou. Assim, por que isso me faz bem? Não, tem que ter um porquê. Você não vai ficar simplesmente bem do nada. E aí ele parou, pensou um pouquinho e respondeu, eu acho que é porque eu me sinto mais confiante. Eu não quero ser inseguro. E aí, depois dessa conversa de porquês, ele meio que chegou a uma raiz. Não, peraí, meu amigo, você não quer ir para a academia para ser mais forte. Você quer ir para a academia para ser mais confiante. Porque você bateu num valor, num sistema de valor seu, que a insegurança é um problema para você. E você não quer viver na insegurança, você quer se tornar mais confiante. Levantar a cabeça do travesseiro de manhã para ir malhar só porque tu quer ser mais forte, é uma parada que tu não vai ver resultado na hora e tudo mais. Mas tu levantar a cabeça do travesseiro pela manhã para ir malhar, porque você tem que trabalhar no teu caráter. É um sonho você ser mais confiante. Você precisa trabalhar ali agora. A motivação é outra. Tu entende que eu entender o porquê que eu quero aquilo dali é tão importante para eu almejar aquilo dali? Porque, veja bem, assim como a Raíssa comentou, da extenuante jornada de estudo que ela tinha, eu também passei por isso, poxa. Existem pessoas que têm muito curto tempo para se preparar para o Enem, mas ainda assim, quando se prepara, você vê que é extenuante aquilo dali. O pessoal fala da regra de Pareto, que você conseguindo identificar os 20% mais importantes dos conteúdos, você consegue obter 80% da nota necessária. O pessoal do concurso usa muito isso. E é por causa disso que é muito importante você fazer questões para saber como que aborda aquilo dali. Mas, independente do que, você precisa se esforçar, poxa. Eu visitava minha casa só para dormir, por exemplo. Então, a gente se esforça, a gente dá o sangue, e para eu dar o sangue nesse nível, eu preciso ter uma motivação clara. Para eu focar naquilo dali, eu preciso entender onde eu quero chegar. Porque é entendendo onde eu quero chegar que o meu cérebro, e falando neurocientificamente, vai me dar a recompensa que eu tanto almejo, não é isso? Quando eu conseguir os meus objetivos atendidos. Eu acho que a gente fez as escolhas certas para as pessoas de hoje. Bia, quem está fazendo muito sabe que está fazendo muito, e quem está fazendo pouco sabe que está fazendo pouco. Então, quando você está se preparando, você tem aquele sentimento de eu estou fazendo o meu melhor. Então, e aquela outra pessoa que não está fazendo tanto, ela sabe que não está fazendo tanto, sabe? É tanto que quando eu estava fazendo a prova, eu sempre falo isso. Quando eu estava fazendo, assim que eu abri, eu fiz, caramba, essa prova está muito difícil. Muito. Mas aí eu parei imediatamente, minha mente pensou, se tá difícil para mim, que ralei muito, para o restante dessa turma tá quase impossível, porque para mim tá difícil. Porque eu sabia que eu tinha feito muito, sabe? E não importa de onde você veio, de onde você saiu, porque é muito improvável você imaginar... Bia tem a sua própria história, ela sabe de onde ela veio para ela estar aqui hoje. Eu sei onde eu quero chegar e eu sei de onde eu vim. Hoje, vindo para cá, eu passei na frente da escola que eu estudei a vida inteira. Foi ali na Argentina. Nostalgia. É uma escola do estado. E eu vi vários vídeos de vocês lá no Lá Vem o Enem, abordando as escolas. Eu achei aquilo fantástico, fantástico. Parabéns, de verdade, a vocês pela atitude. Agradece. E quando eu passei ali na frente da escola, eu falei para mim mesma dentro do carro, deu certo. Deu certo. Caramba. Porque vale a pena, Bia. Quando você passa por algumas coisas na sua vida, lá na frente, quando você olha e faz... Nossa, eu olhei para mim e acreditei que lá dos funcionários, do filho, que é o meu pai, que não é formado em nada, minha mãe não se formou em nada, os dois que eram os mais humildes da família inteira, que já é uma família humilde, tinham 3 filhos, eu ousei querer medicina. Eu quis medicina muito pequena.
Então, quando eu ousei querer medicina, na minha casa não tinha nem fruta. A fruta era jambo do pé da rua. Então, nesse momento do ousar querer medicina, lá na frente, quando eu já estava com mais de 20 anos, eu fiz, poxa, se eu sonhei naquela época que estava tão ruim, eu vou deixar de sonhar agora que as coisas melhoraram? De jeito nenhum. E agora que eu vou acreditar, agora eu tenho a obrigação de acreditar em mim. Então, Bia, que tem a sua própria história, Micael, que tem a sua própria história, eu também tenho, e a gente pode dizer, valeu a pena, a gente está aqui. Valeu a pena, exatamente. E dá para moldar ainda, né, a galerinha que está no ensino médio, ainda dá para moldar aí o córtex pré-frontal, não dá não? Até os 25 anos dá para moldar, né? E entender quais são essas recompensas. Tá na hora de mudar, gente. Estudem. O TRI tá aí, ó. Não é verdade? Pegar vocês sabem, né, que a teoria de resposta ao item sabe quando você acerta e sabe quando você acertou só porque chutou. Tá na hora de mudar. Micael, o que a gente pode priorizar aí, faltando pouquíssimo tempo pro Enem? Nossa, é uma pergunta bem capciosa, porque em termos de esfera, como eu comentei anteriormente, a redação e matemática são as áreas que mais pontuam. Então, se você puder trabalhar bem essas áreas, você vai ser bem recompensado. Vamos dizer assim, meu Deus, eu estou precisando focar em áreas específicas, porque não tem como eu estudar mais de tudo, todas as esferas do saber abordadas no Enem. Então, foca ali na matemática, foca na redação, porque você será bem recompensado por estimular nelas, entendeu? Por acertar mais questões nela. Nas outras, você será menos penalizado por errar, por assim dizer. Existem diversos métodos de diagnóstico de frequência de questões, alguns raios-x Enems da vida por aí, que você pode verificar a questão de qual é a matéria, qual é a temática que mais cai. Por exemplo, matemática, muito abordado a questão de geometria, a área de escala, razão, proporção. Quando você vai para a história do Brasil cai em peso lá, tanto império quanto colonial. Indo para a interdisciplinaridade, que há tanto em geografia, biologia, falando sobre o meio ambiente. Então, são áreas do saber que você pode focar bastante. Agora, é imprescindível que você faça as questões. É imprescindível que você corrija o que você errou também. Porque eu costumo dizer para os meus assessorandos que o Enem é pautado em duas coisas. A questão do domínio da teoria, que você precisa, querendo ou não, ter uma certa segurança teórica, mas também a própria habilidade com questão, porque não adianta você saber de toda a prova, mas não conseguir fazer ela em tempo hábil e administrando os acertos para respeitar a TRI, por exemplo, perdendo tempo demais numa questão difícil e aí tendo que pular uma questão fácil no final. Você vai ser sabotado por isso. E o Enem é uma prova em que todos passam por isso. Então é necessário que você crie habilidade com isso também, nessa questão de experimentar e ser experimentado, no caso, na prova para ter tanta habilidade com questão quanto a questão da teoria envolvida. Gente, o negócio é ir se preparando. E para isso, fazer um ensino médio de qualidade faz toda a diferença na hora da prova do Enem. E a gente recomenda o ISO, não é verdade? Com certeza. Que é a escola que mais aprova na Paraíba. Inclusive, Micael é assessor do ISO. Queria até entender um pouquinho melhor qual é o teu papel lá dentro. Tu mexe com a galera do ensino médio, como Sim. é que é? Então, eu acho que o papel do assessor, às vezes as pessoas não entendem muito bem o que é. Mas enquanto um monitor da vida ajudaria você a responder uma questão, a aprender melhor um conteúdo, o assessor ele vai te ajudar a estudar. Ele vai montar um cronograma com você, um cronograma personalizado, no caso, vendo quais são as suas carências, as suas deficiências, e estimulando você da maneira mais eficaz, por assim dizer, porque, como eu falei, não adianta só ter disciplina, é necessário uma disciplina inteligente. Esse assessor vai lhe dar ferramentas. Existem, como eu falei, diversas ferramentas. Depois que você descobre a árvore que você quer derrubar, você tem que pegar o machado, afiar o machado. Existem as ferramentas adequadas para aquilo dali, espaçamento de revisão, os próprios simulados que você tem que fazer. O assessor ele vai lhe direcionar com relação a isso. Então, a assessoria é algo substancial. Pessoas que trabalharam pra caramba para desenvolver ferramentas que, por exemplo, eu passo para os meus assessorandos uma ferramenta fantástica que, se eu tivesse no meu ensino médio, eu despontaria. Então, mas nem todo mundo dá o devido valor, sabe?
Mas ainda assim é interessante, porque há aqueles que abraçam a ideia. E aí, como assessor, é um orgulho ver aquela ferramenta funcionando para aquela pessoa, mas é um recurso que eu recomendo demais. Ainda não é tão popularizado assim, mas se você tem essa oportunidade em vista, vem para o ISO, vem para a assessoria, mas participe, faça isso que vai contribuir bastante para o seu aprendizado. E esses que abraçam a causa são os mais prováveis de passar Com também, certeza. né? Aproveitar e mandar um beijão aí pra galera do ISO. Raíssa, você já sabe o que você quer fazer depois do internato? É algo que você já pensou lá atrás ou está se descobrindo agora? Eu vou dar um breve resumo da divisão do curso de medicina. Para algumas pessoas é meio confuso, às vezes, o que é ser interno, o que é ser residente, o que é ser graduando. Perfeito. Por exemplo, assim que você passa, você entra no primeiro período. Do primeiro ao quarto, você está no ciclo básico. É mais teórico, pouquíssimas práticas. Até o quarto período, você está ali na parte, que, digamos assim, teórica mesmo, que Micael daqui a pouco estará também passando. Eu tô captando aí. A partir do quinto período, você entra no ciclo clínico. Diminui um pouco a teoria, mas ainda existe. E você passa aí mais para o hospital, para as unidades de saúde. E quando você entra no internato, que são os 2 últimos anos, você se torna interno. Deixou de ser vamos dizer assim, a gente chama os graduandos, o pessoal da graduação, é o pessoal que está fora do internato. Quando você entra no internato, você é um interno. Que faz jus ao nome, você fica mais tempo no hospital do que em casa. E é literalmente só a prática, não tem mais as aulas, você dificilmente vai encontrar um preceptor que queira fazer uma prova, é muito raro, então é mais prática mesmo. Então, assim, dentro do internato, você fica rodando em clínicas, nas grandes clínicas, né? Aí depois para cirurgia, medicina da família, enfim, ali você vai rodar tudo só na prática. E depois desse resumão, Bia, eu pensava em ser oncologista quando eu comecei o curso. Fui com esse de onco, entrei em ligas acadêmicas de oncologia, queria muito, me interessava bastante. Mas aí depois eu comecei a me perguntar, por que eu quero onco? Será que é por questões, enfim, da minha família? Como eu te falei, né, minha mãe já faleceu, foi de câncer, eu ficava pensando, será que isso é porque eu quero onco por causa disso? E eu queria encontrar realmente uma razão que me fizesse dizer assim, não, eu quero essa especialidade porque eu me vejo nela, sabe? Então, lá na frente, já dentro do internato, eu comecei a me apaixonar pela endócrina. Eu gosto de uma qualidade de vida, principalmente no envelhecer, sabe? Então, eu gosto dessa parte de tratar obesidade, eu gosto de tratar a parte de diabetes, enfim. Aí, ali foi que eu me encontrei. Acredito que eu vou ser endócrino, sim. Raíssa, é um dos memes que mais envolvem assim, esse universo de medicina, é o de letra Jesus. de médico, né? Letra de médico. Olha isso aí. Oi, doutor. Oi, como se lê isso? Isso é paracetamol. E esse aqui é a amoxicilina. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é impossível de identificar. Raíssa, tua letra, já que tu tá mais avançada aí na medicina, já sofreu mutação? Escreva aqui rapidinho, paracetamol, só pra gente ver um negócio, sério. Vai. Escreve aí rapidinho, só pra gente ver um negócio. Eu escrevo o quê? Você quer o quê? Paracetamol, ibuprofeno, bota aí. Essa é tua letra? Nossa, Não. Oxi, eu acho que não vale, não. Ela usou de forma, pô. Tá fácil A demais. cursiva. Na minha letra é muito ruim, gente. Não, dá pra ler. Dá. Aqui, ó, um anti-inflamatório não esteroidal, ou seja, não deriva de hormônios, analgésico, antipirético. Gente, então... Sentou na minha frente e... Peraí, foca aqui. Rapaz, a letra dela não sofreu mutação, tá muito bonita, chegou na farmácia, tá tudo certo. Porque o pessoal lá vai entender, entendeu? Muito bom, viu? Mas isso Ai, é um meu meme Deus. mesmo. É um meme, é um Nossa, mito gente, também. mas assim, Nem eu todo médico acho tem essa que- letra, né? A maioria tem, Bia. É. Sério. Mas eu tenho uma teoria. Eu acho que o médico, antigamente, né, não tinha muito esse acesso ao computador, imprimia a receita. Então, eles escreviam muito, eles atendiam muitos pacientes. Então, naquela correria, terminava fazendo uma letra bem feia. E se acostumava com aquela letra feia. E como o farmacêutico pega e consegue ler, ele faz, estão conseguindo ler, então eu vou continuar. E continuava. Mas hoje tem computador, então minha letra
possivelmente vai sofrer mutação como a de Micael. Então, aí a gente tem o computador, amigo, para imprimir tudo. Muitas das receitas hoje em dia estão vindo digitalizadas, melhor, né? Gente, é melhor ajudar, né? E para quem tem pressa em entrar na faculdade, a Uninasal pode te ajudar nisso. São diversos cursos que você pode fazer tanto presencial quanto EAD. Acesse aí uninasal.edu.br e aí você descobre como é fácil entrar na graduação logo, logo, tá? Enquanto Raíssa e Micael estão se preparando para viver a medicina na prática, Joyce Paulino já está aí nessa caminhada há um tempinho. Ela é médica plantonista, trabalha aí na urgência e na emergência, gravou um pouquinho da rotina dela para a gente entender um pouco mais dessa loucura, imagino eu que seja uma rotina de médico. Bora dar play no vlog dela. Olá pessoal, sou Joyce, médica do SAMU, e hoje vou mostrar para vocês um pouco da minha rotina nos plantões. Assumo o plantão às 7 horas, chegando na base avaliamos a ambulância e vemos se todas as medicações e recursos estão disponíveis para as ocorrências. Recebemos uma ocorrência para averiguar uma vítima de afogamento em açude na zona rural. Saímos imediatamente da base e fui colocando as luvas na ambulância mesmo, já que nosso objetivo é chegar o mais rápido possível. Chegando lá, contamos com o apoio da Polícia Militar e ao exame, e infelizmente a vítima já estava em óbito. Informo a nossa central sobre o caso e tudo fica registrado em nosso sistema. Eu amo meu trabalho, a adrenalina e a individualidade de cada ocorrência. É maravilhoso ajudar pessoas em situações tão difíceis, sem conhecê-las e sem pedir nada em troca, pois isto é ser médico. Curar quando possível, aliviar quando necessário, consolar sempre. Raíssa, como que é a tua rotina? É bem diferente dela, mas... Claro, você ainda não se formou, mas como é que é a tua rotina? Então, a rotina dela é aquilo que a gente olha e faz, eu quero viver aquilo, sabe? Micael tá olhando para mim e faz, eu quero viver isso daí dentro do curso. A gente tá sempre olhando para frente. Como Joyce bem mostrou, a vida de médico é isso, é uma correria, algo que você precisa gostar muito para estar ali, porque imagina você ter um dia desgastante e chegar ao final do dia e você está fazendo algo que você não gosta. Eu costumo até brincar, quando eu saio do internato muito tarde, eu brinco postando, ainda bem que eu gosto do que eu faço, porque imagina estar fazendo aquilo tudo sem gostar. Então, é isso, tem que gostar muito dessa correria, e principalmente na área dela. E muitas vezes é esquecer de você pelo outro, né? Sim. Medicina é muito isso. E falando de medicina e passar no Enem, como bem Micael falou, a prova de redação é uma das que tem maior peso, e depois vem aí matemática. É imprescindível fazer uma boa redação para poder passar no Enem. Então, a gente vai ver as dicas para os medivestibulandos com Josi Kelly, que é professora de redação do ISO, no Minuto Redação. E aí, meu povo, tudo bom? Professora Josi passando pra gente ter aquela conversa, e hoje o nosso papo vai ser especificamente para os medivestibulandos. Isso mesmo, você que vai prestar o vestibular de medicina precisa estar atento que a nota de corte do curso é uma nota bem considerável. Então, para isso é importante que você comece planejando. Trace um cronograma de estudos para que você consiga dar conta de todo o conteúdo que vai ser abordado na prova. Pensando especificamente na prova de redação, é interessante que você estude os aspectos gramaticais, coesão e coerência. E o mais importante, mantenha o ritmo de uma produção por semana, uma produção textual com feedback. Gente, você precisa saber qual competência você está errando, onde você precisa melhorar. E vamos unir o útil ao agradável? Que tal assistir séries e filmes que falam sobre a tua futura profissão, para que você também possa utilizar na redação, caso o eixo temático seja saúde. Então você tem Sob Pressão, The Good Doctor, House, então são muitas opções, tá certo? E o mais importante, planeje o seu descanso. O teu corpo e a tua mente pedem isso. Estuda, mas também planeje o teu descanso, tá certo? Então desejo um ótimo estudo para você e nos encontramos em breve. Como a professora bem falou, é importante manter essa rotina de redações, pelo menos aí uma por semana. Inclusive, na nossa plataforma, você pode submeter redações. Acesse aí, se cadastra, lá vem o enem.com.br. Você pode submeter até 4 redações que serão corrigidas, apontando onde você errou, onde você acertou. Raíssa até falou sobre isso, né? Sobre a importância de você ter esse controle de onde errar e de onde acertar. Então, você pode submeter as redações, mas tem vagas limitadas. Se eu fosse você, iria
deveria correndo agora acessar lavemOenem.com.br, se cadastrar e submeter suas redações, tá bom? Separamos temas bem legais para vocês aí se divertirem criando redações excelentes. Quero ver muitas notas 1000 por aí, viu? Vocês fizeram muitas redações? Tem que fazer, tem que fazer. E assim, Bia, quando você se sente que faz... Gente, eu tenho que fazer... Você tem que fazer, entendeu? Não tem para onde. E quando você segue o cronograma também, quando você tem uma assessoria ali te direcionando quando fazer, a professora falou muito bem, o descanso, você planejar aquele descanso é fundamental. Então, fazer muito, descansar também, tem que andar os dois juntos ali, porque senão se perde. Tu também, né? São coisas fundamentais. A questão do... A gente subestima muito a questão do descanso, às vezes a gente também superestima, então é bom ter uma visão equilibrada sobre isso. Não prejudicar o sono, principalmente, até porque isso vai influenciar nas demais atividades cognitivas que você vai ter. Mas uma coisa que a professora falou que é imprescindível, gente, aproveitem esse recurso que o Lavem no Enem tá disponibilizando, essa questão de feedback, de você pegar a sua redação, levar para um corretor e ele poder corrigir e apontar os seus erros, apontar onde você tem que melhorar. E isso é extremamente importante para que você evolua. Gente, se você tiver contato com um corretor de redação, sugue essa pessoa para que dessa forma você tenha melhor êxito. É o caminho das pedras para a redação, o caminho é esse. Se inspire, tenha repertórios, pratique para ter o modelo e tenha um feedback, porque é assim que você cresce. É assim que você cresce. E dentro desse cronograma, dá uma pausinha também, tira o intervalo e hora do lanche, ó, é com Scrush, a batata crocante, salgadinha, gostosa da São Brás. Scrush tá demais, essa batata tá... Gente, eu amo esse jingle, inclusive, viu? Beijão aí pra galera da São Brás. Olha isso aqui, ó. Vou fazer um SMR porque merece. Olha isso. Tá pegando aí, produção? Eita, não pode falar de boca cheia, não. Micael, você acha que esse tema de medicina, de saúde, pode cair no Enem? Eu espero você terminar de comer. Pode cair no Enem fora da redação também, através de questões? Com certeza. A gente sabe que a área de saúde, ela pode vir, sim, como uma temática de redação, mas eu acredito que é muito mais provável que ela venha, principalmente na prova de natureza, voltada para as questões mais infectocontagiosas mesmo. A parasitoses, a viroses em geral. Pandemia, talvez. Mas, com certeza, né? A banca de questões do Enem está sempre se renovando. A gente não pode chegar e dizer, não, vai cair. É muito provável só porque a gente está vivendo que cai. Não necessariamente. Mas é uma área extremamente abordada na biologia. E via a interdisciplinaridade que isso pode gerar, também é um dos assuntos, junto com o meio ambiente, ecologia, que com certeza estão ali no top, assim, atenção para você ter. A questão de saúde, principalmente a questão de métodos preventivos para evitar determinada contaminação, determinada, enfim, condição de risco da população, e isso você pode emendar com história nas epidemias que já aconteceram, o porquê disso ter acontecido, meter a geografia e a questão das péssimas condições, por exemplo, ocasionadas pela Revolução Industrial, que permitia uma precariedade de infraestrutura para as pessoas que estavam vivendo ali ao redor daquelas fábricas na Segunda Revolução Industrial. Então, aquilo dali é algo que está sempre sendo abordado. É algo que, por exemplo, quando você vai para o material didático, ele abre esse leque de oportunidades e que, querendo ou não, você precisa suprir. A área de saúde é uma área que muito provavelmente você vai enfrentar no Enem. Inclusive, no Enem do ano passado, que foi, assim, teve uma prova de natureza muito, muito fora da curva, por assim dizer, que foram questões bastante difíceis. A área de saúde em si, ela foi bem explorada, inclusive com coisas mais, como eu posso dizer, underground, mais detalhadas, como, por exemplo, a termogenina, a própria hematopoiese,
que são detalhes que, poxa, se você não imergir um pouquinho ali naquela área de saúde, você acaba deixando passar batido. E foram algumas questões ali. É lógico que, por ser um conteúdo muito específico, querendo ou não, muitas pessoas podem ter errado, até pode ter considerado aquela questão como difícil. E por causa disso, se você errasse, você não seria tão penalizado, a ponto de, por exemplo, errar uma questão fácil. Mas se você acertou as fáceis, se você está ali acertando as médias e acertar uma questãozinha dessa, aí já é um diferencial. Para quem está querendo medicina, é uma questão que faz diferencial, que faz tua nota despontar um pouco mais acima das demais. Entenderam, né? Prestaram atenção, né? Micael, muito obrigada pela sua vinda aqui. É um prazer todo Espero mundo. que você tenha muito sucesso aí nesse começo de trajetória na medicina agora. Raíssa, muito obrigada. Tua vivência com certeza colaborou e muito com o nosso videocast de hoje. Desejo muito sucesso na sua jornada também. Imagina, Bia, muito obrigada. Gente, o curso é lindo. Quem sonha em ser médico, quer fazer medicina, acredite, vale a pena. Quando a gente escuta alguém que está do outro lado, tem que ser essa fala, vale a pena. Então, abdica hoje para viver o curso, porque vale a pena. E eu agradeço demais também esse encorajamento que, nossa, pra eu que tô entrando agora, nossa, isso é imprescindível. Eu agradeço demais a Issa, agradeço Bia pela oportunidade. Gente, isso é fantástico, foi muito enriquecedor pra mim. Pra mim também. E eu espero também que, de alguma forma, tudo que foi dito aqui possa também contribuir para o espectador, para que, querendo ou não, a gente possa atender um propósito de ajudar também essas pessoas que têm esse sonho, que têm esse objetivo, estão lutando para isso. E se você quer ficar por dentro desse e de outros assuntos que envolvem o Enem com o time Nota 1000, é só ficar ligado nas redes sociais, @LaVemOEnem, segue a gente também no Jornal da Paraíba, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, dá seu like, se cadastre na plataforma Lá Vem o Enem e encaminha esse e outros videocasts para o teu amigo, para o teu, crush, tira o S e fica, crush, entendeu? Cheiro pra vocês e até a próxima!